Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Meu nome é Bruno, eu trabalho como assessor de investimentos. Esse canal vai ser um canal de educação financeira e como tema do primeiro vídeo, um tema bastante falado, um tema bastante conhecido em 2019 é o que são fundos imobiliários. Fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te falar exatamente quais são os riscos e exatamente o que é um fundo imobiliário. Então, sem mais delongas, primeiramente vamos falar o que é um fundo imobiliário, como que você forma, um fundo imobiliário. Vamos primeiro pensar assim, imagina você, um empreendedor, certo? Um gestor, e você viu um espaço legal para você construir um shopping, certo? Então beleza. Pô, quanto que você vai gastar para construir um shopping? 200 milhões. Você não tem essa grana, só que você tem a ideia. Você vai, monta um fundo imobiliário, você monta um CNPJ, tá? Vamos dizer bem, como se fosse bem fácil, né? Mas você monta um CNPJ, vai na B3, registra esse CNPJ e você manda cotas, emite cotas desse fundo imobiliário. Shopping tal, fundo imobiliário, emite essas cotas, vende essas cotas para pessoas físicas ou para PJs, pessoas compram essas cotas por R$100 cada uma, exemplo, até dar os 200 milhões, você pega essa grana, constrói o shopping e assim que você construir o shopping e alugar todos os imóveis, você é obrigado a repartir 95% do aluguel desses imóveis, ou seja, do rendimento que você vai ganhar para os cotistas. Por quê? Porque o imóvel não vai ser seu, o imóvel vai ser dos cotistas, eles que te deram dinheiro, você vai ser apenas um administrador, você vai ser o cara que vai tomar conta do shopping, conta do imóvel, né, ou dos imóveis, para garantir a manutenção, garantir que vai estar sempre limpo, garantir que vai, se o inquilino não está pagando, você que vai atrás, e os cotistas não vão ter trabalho nenhum, eles só vão receber os aluguéis mensais. Então, esse é o primeiro passo. Um fundo imobiliário é constituído assim. Qual que pode ser assim as diferenças dos fundos imobiliários, né? Existem fundos imobiliários que são só de shoppings, então você entra lá, pesquisa, o fundo tem participação em 10 shoppings, aí você vê lá um em São Paulo, um em Santos, um no Sul, Nordeste, enfim. Existem fundos imobiliários de lajes corporativas, que basicamente são aqueles prédios comerciais enormes. Esses fundos eles alugam praticamente um andar para cada empresa ou às vezes 2 andares para cada empresa. Então o lado bom é que por mais que tenha só 1 ou 2 prédios, por exemplo na Faria Lima aqui em São Paulo tem um fundo imobiliário, ele é alugado para várias empresas. Então por mais que ele seja monoativo, raramente ele vai ser monoinquilino também. Tem uma grande chance que ele também seja multi-inquilinos. Um terceiro tipo é o tipo de logística. Então existem fundos imobiliários focados em logística, que são quando você está pegando estrada, você vê aqueles galpões logísticos na beira de estrada, enormes, alugados normalmente para grandes empresas. Quais as vantagens desses imóveis, desses fundos imobiliários? A vantagem é que normalmente para você fazer um contrato de um grande galpão logístico, por exemplo, vai alugar para Centauro, para ser o centro de distribuição de São Paulo, exemplo da Centauro. Poxa, é um galpão enorme. Normalmente os contratos de aluguéis são conhecidos como contratos atípicos, que são contratos muito mais longos do que um contrato normal, por exemplo, se você vai alugar a sua casa, que é de 30 meses, 2 anos e meio. Normalmente os contratos atípicos têm 10, 15, 20 anos, então você encontra bons fundos imobiliários, por exemplo, HGLG, XPLG, que são fundos que têm imóveis alugados para grandes empresas e que o contrato vai vencer daqui, 15 anos. XPLG tem contratos que vão vencer em 2035. Então, você sabe que pelo menos a vacância vai demorar ainda muito para acontecer em alguns imóveis, tá? Um outro tipo de fundo de fundo imobiliário são os fundos de papéis. Os fundos de papéis, obviamente, não têm imóveis e são conhecidos como fundos de papéis porque eles têm lastros de dívidas imobiliárias. Então imagina, aquela pessoa que comprou um imóvel
e vai financiar em 30 anos, certo? O imóvel que ela ia pagar 1 milhão, se fosse à vista, ela vai pagar 4 em 30 anos. A construtora pode pegar essa dívida e vender essa dívida para uma empresa chamada securitizadora. É uma empresa que compra essa dívida. Então, chega lá, Cirela, fala, ó, eu tenho 4 milhões de dívida em 30 anos no empreendimento tal. Ah, é uma empresa boa, é empreendimento bom, a securitizadora tem seus métodos, seus meios de avaliar se esse crédito é bom. E ela vai e compra esse crédito de 4 milhões em 30 anos por 3 milhões. E ganha 1 milhão nisso em 30 anos. Só que mesmo a securitizadora não tem esses 3 milhões para pagar para a Cirela. Então o que ela faz? Emite cotas, cria um fundo imobiliário, entre aspas, emite cotas, pega dinheiro dos cotistas até dar esses 3 milhões para dar para construtora ou para o banco, emissor, que seja, e comprar essa dívida. E aí, conforme as pessoas que têm essa dívida imobiliária, as pessoas que estão nesses imóveis, né, estão pagando mensalmente, esse dinheiro vai entrando na mão do investidor, do cotista que ajudou a securitizadora. Esse é um pouco mais complexo de entender, mas isso você consegue entender o porquê que os juros, por exemplo, do Brasil é tão alto. Por que você compra um imóvel que custa 1 milhão, você paga 4? Porque tem muita gente envolvida atrás. A construtora vai vender essa dívida, então ela só vai vender porque você está pagando muitos juros. Quem compra essa dívida tem que ainda pedir mais dinheiro para outras pessoas, cotistas, e também quer ganhar dinheiro, os cotistas também querem, então é tanta gente ganhando em cima que os juros é muito alto. Então isso prova, depois eu vou fazer outros vídeos também falando o porquê que não vale a pena você financiar, só em últimos casos mesmo. Por que vale mais a pena morar de aluguel? Então depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas entendendo fundos imobiliários de papéis, você já consegue entender mais ou menos o porquê que não vale a pena, né? É muito juros. E o outro tipo de fundo são os fundos de fundos. Os fundos de fundos, basicamente, eles também não têm imóveis e eles compram outros fundos imobiliários. Então, dentro deles, você pode ter fundo de papel, fundo de logística, fundo de shopping, pode ter o que o fundo quiser comprar, entendeu? Qual que é o lado bom também? O lado bom dos dois fundos, tanto o fundo de fundos quanto o fundo de papéis, é que eles não têm vacância, porque não tem imóvel, então não tem o que ficar vago, né? Mas tem outros riscos, que depois a gente vai falar um pouco melhor sobre eles. Bom, acho que deu para entender agora quais são os tipos de fundos imobiliários. Retomando, fundo de logística, que são aqueles galpões enormes, vantagens, contratos atípicos, fundos de shoppings. Fundos de shoppings têm uma vantagem que eu não falei, alguns deles, eles repartem o lucro que as lojas têm. Então, exemplo, tem um fundo chamado HGBS, é um fundo só de shoppings, tem alguns meses que eles pagam um dividendo um pouco maior por causa da repartição de lucro que o shopping como um todo teve. Por exemplo, final de ano vende pra caramba, as cotas acabam tendo os dividendos acabam tendo um ganho a mais. Então vamos lá, fundo de logística, fundo de shoppings, fundo de papéis, fundo de lajes corporativas e fundo de fundos. Basicamente são esses 5 fundos. Existem outros tipos, tem fundo de cemitério, tem fundo de hospital, a gente está tendo agora nesse ano emissões primárias de fundos residenciais, então ainda tem outras opções, mas basicamente são esses 5 tipos que existem, tá? Também tem fundos híbridos, por exemplo, o maior fundo imobiliário que existe é o KNRI, é um fundo híbrido, que ele tem um pouco de laje corporativa e um pouco de galpão logístico, então ele acaba tendo um pouco de cada, é um fundo muito bom inclusive. Bom, tentei passar rápido até para vocês entenderem, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu quero também passar para vocês vantagens e riscos, né? As vantagens de você ter um fundo imobiliário, depois eu vou fazer um vídeo detalhando também as diferenças entre ações e você ter um imóvel físico, mas uma das maiores vantagens, na minha opinião, é a liquidez. Por quê? Porque você pode comprar cota, por exemplo, do KNRI, que tem 20 imóveis, por R$200.
Então com R$200 você já está comprado em 20 imóveis. Para você ter um imóvel hoje em dia, você vai gastar pelo menos 500, 600 mil reais para você ter um imóvel para depois alugar. Então pelo menos a liquidez é muito boa, porque você consegue entrar bem com um valor bem menor, e fora que você consegue sair muito mais rápido. Se você tem 300 mil reais e você prefere comprar, por exemplo, o KNRI do que comprar um imóvel e alugar, você se comprar o KNRI e no dia seguinte você quiser vender, em 3 dias o dinheiro está na sua conta, que é o prazo da B3, depois eu vou explicar melhor em outros vídeos. Mas em 3 dias está na sua conta. Se você quer vender um imóvel de 300 mil reais, pode ter certeza que vai demorar. Pelo menos aí um mês, até você achar uma pessoa interessada, ir visitar o imóvel, passar por todos os trâmites, no mínimo um mês. Tem gente que, dependendo do imóvel, pode demorar 1, 2 anos para vender. E os fundos imobiliários não, você em 3 dias o dinheiro já está na sua conta. Então beleza, depois eu vou focar um pouco mais sobre as vantagens, mas nesse vídeo eu preciso que você entenda, esse vídeo é para quem ainda não investe em fundos imobiliários, ou talvez você investe e quer entender um pouquinho mais. Então você precisa entender, principalmente antes de entender as vantagens, são os riscos que você tem. Agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, como que surgem os fundos imobiliários e os tipos que tem, vamos falar sobre as desvantagens, né? O que pode acontecer, os riscos que você tem. Eu separei basicamente em 2 riscos. O primeiro é o imóvel desvalorizar e o segundo é o imóvel ficar sem inquilino. Então, basicamente, na minha opinião, esses são os 2 maiores riscos que você pode ter. Existem outros riscos? Existem. Um fundo imobiliário tem uma gestora por trás, como eu expliquei antes. Nesse ano a gente teve o caso dos gestores sofrerem um problema judicial, não sei se foi da Lava Jato, enfim, e as cotas caíram bastante. Então também tem um risco humano também por trás. Mas basicamente os 2 maiores riscos é o risco da desvalorização do imóvel ou o risco de você ficar sem inquilino. A desvalorização eu dividi em 2 etapas, em 2 pontos que você pode passar por esse problema de desvalorização. O primeiro é se você compra um imóvel mais caro. Vamos trazer para exemplo de imóveis físicos, tá? O primeiro é se você comprou um imóvel por um preço mais caro do que o mercado. E o segundo é a própria crise em si, uma crise imobiliária. Então vamos primeiro focar no primeiro ponto, tá? O primeiro sub-risco, digamos assim, que é a desvalorização, é se você compra um imóvel mais caro do que o que ele vale. Como que isso pode acontecer? Vamos supor que você achou um apartamento dos seus sonhos, era aquilo que você queria e você foi lá ver e tal, você já está vendo aquela região, você viu sei lá, vários sites, várias imobiliárias, e aí tá sempre com o mesmo tamanho de imóvel, imóvel de 100 metros, com tantas vagas, tudo igual, a mesma pesquisa para todos, certo? No mesmo bairro, etc. Vamos supor que o imóvel da rua A, que é a primeira rua aqui é a rua A e aqui é a rua B, uma é paralela com a outra. Vamos supor que o imóvel da rua A, que é o que você foi ver, está custando R$1 milhão. E aí você entrou, é o imóvel dos sonhos, porque na rua de trás, um pouco embaixo, já é, sei lá, o metrô, que é o que você precisa. E, puta, é bonito, o prédio é bonito, a construtora é boa, etc. Enfim, beleza. Na rua B, que é uma rua só acima, um pouquinho só mais longe do que o metrô, um pouquinho só mais longe do que o mercado, nada que vai afetar drasticamente, tem um imóvel por R$500 mil. E é um imóvel com o mesmo tamanho, uma construtora diferente, porém mais ou menos igual, um imóvel novo, também construído em 2018, os 2, vamos supor que é tudo igual, só mudou que é uma rua acima. Você concorda comigo que um dos 2 está muito barato ou um dos 2 está muito caro? Se você pega o panorama, vamos supor agora que o panorama daquele bairro sejam todos imóveis entre 400 e 600 mil. E aí você percebe que o imóvel da rua A, que é o primeiro que você gostou, dos sonhos, está muito mais caro do que o normal. Porque todos estão entre 400 e 600. E o da rua A, que é o que você gostou, está R$1 milhão, certo?
E aí você vai e compra ele. Por quê? Porque você sabe que ele é realmente o melhor, você sabe que a construtora é muito boa, que a localização é boa, enfim, tudo aquilo que você viu, o imóvel está novo, etc. Por mais que você tenha comprado um imóvel bom, por mais que você tenha comprado um ativo bom, você pagou mais caro do que o normal. Inevitavelmente isso, entendeu? Então, consequentemente, pode ter uma desvalorização de curto prazo, que foi o que aconteceu agora há pouco, em janeiro de 2020. A gente passou por uma correção muito forte em vários fundos imobiliários, por exemplo, o KNRI, que é o que eu já falei algumas vezes nesse vídeo, é um fundo extremamente bom, um dos melhores fundos que existe na plataforma, segundo vários analistas, tá? Só que ele caiu, junto com outros, ele caiu 10, 15% em uma semana. Poxa, por quê? Porque ele é um fundo ruim? Não. Aconteceu alguma coisa dentro dele? Não. Algum imóvel pegou fogo, explodiu? Não. Por quê que ele caiu? Porque estava muito mais caro do que o que é o normal, do que o que ele vale. Tá? Então tem que levar em consideração isso. Você tem que ver qual a melhor oportunidade em relação a custo-benefício, para não comprar algo muito mais caro do que o que ele realmente vale. E o segundo risco é uma crise. Isso você não tem como fugir e você não tem como prever. Vamos supor que aconteça uma crise imobiliária e todos os fundos imobiliários caiam ao mesmo tempo, ou uma correção, como aconteceu nessa semana, e todos os fundos imobiliários caiam ao mesmo tempo. Poxa, a culpa é dos fundos imobiliários? A culpa é do KNRI que não tá legal? A culpa é do imóvel tal? Não é. A culpa é da economia mundial ou talvez brasileira, dependendo de qual for a crise, e aconteceu. Isso é uma coisa que não tem como prever. Se você tem um imóvel físico, o seu imóvel físico também sofre valorização e desvalorização. A diferença é que você não tem ele no celular diariamente para você ver, tá? Se você hoje comprou um imóvel por 600 mil, não pensa que o ano que vem ele só vai valorizar e o ano que vem tá valendo 700. Pode ser que daqui 5, 6 anos, o que você comprou por 600 mil, você consiga vender por 3. Conheço bastante gente que em 2005 comprou imóvel, 2004, e hoje vale 4 vezes mais. Mas pode ter certeza que nesse meio tempo, nesses 10 anos, teve anos que seu imóvel valeu até menos do que o que você pagou. E você não sabe, porque você não foi atrás para tentar vender, etc. Você simplesmente passou batido. Então isso é uma coisa que você tem que pensar também. No curto prazo pode desvalorizar, você pode ter correções de mercado, mas que no longo prazo, se você pensa em ter como se fosse um imóvel mesmo para você viver de renda, é a melhor opção. Por quê? Porque tende a valorizar, igual um imóvel. Depois de 10, 15 anos, tende a valorizar, mesmo passando por crises, mesmo passando por inflação, por governo de direita, esquerda, centro, seja lá o que for, tende a valorizar no longuíssimo prazo. Fundos imobiliários também. Então esse é o pensamento que você tem que ter. Você não pode pensar, poxa, eu vou comprar 300 mil reais do fundo tal, que eu já pesquisei, vi que está num preço justo, vi que a gestão é boa, vi que é um fundo bom, falei com o meu assessor, falei com assino uma casa de análise, sei lá, ou você mesmo pesquisou e viu, tá confiante, sabe que é bom, e aí você compra lá por 100 reais, e daqui uma semana você entra no app, tá valendo 95. Você fala, putz, perdi 5 reais por cota, em cima de 10 mil cotas que eu comprei, tô perdendo uma grana, tal. Não pensa assim. Você não vai comprar um imóvel, é o exemplo que eu vou dar de novo. Você nunca vai comprar um imóvel e na semana seguinte que você se muda para esse imóvel, você já começa a anunciar ele só para ver se ele tá valendo mais. Você só vai anunciar quando você realmente quer vender. E normalmente demoram décadas. Então não se preocupe com oscilação de curto prazo. Beleza, galera? O segundo risco que eu vou falar é o da crise, né? Que o da crise você também não tem como fugir. Porém, você tem como se preparar para ela, né? E como que você se prepara para uma crise? Preparação que eu digo é preparação tanto financeira quanto mental. Como você se prepara para uma crise? Sempre tendo caixa. Você pode ter um caixa, por exemplo, poxa, eu quero investir, eu sempre investi em imóvel e agora eu vou sempre investir em fundos imobiliários. Se você tem 1 milhão, compra, sei lá, 700 mil de fundos imobiliários e guarda 300 ou 200 mil em caixa.
Guarda num CDB, guarda num fundo de renda fixa, guarda em alguma coisa legal que vai render 110, 115 do CDI, para se caso aconteça do seu fundo cair bastante, você tenha dinheiro para comprar mais, diminuir diminuir o seu preço médio e ao mesmo tempo aumentar as suas cotas e aumentar o seu ganho. Eu conheço muita gente em 2009, 2010, quando os imóveis físicos começaram a valer talvez metade do preço que valiam em 2007, 2006, aproveitaram esse tempo porque eles tinham caixa e eles compraram imóveis que hoje valem 4 vezes mais, entendeu? Uma valorização absurda, mas eles só puderam fazer isso porque eles tinham caixa. Pessoas que precisavam de dinheiro leiloando imóveis de 1 milhão por 400 mil, eles compraram por 350 à vista no TED e hoje esse imóvel vale 4 milhões. Então dá para ganhar dinheiro em crise se você tiver caixa, tá bom? Essa é a dica que eu dou. Bom, basicamente é isso, tá? Sobre riscos e sobre o que são fundos imobiliários. Esse vídeo já ficou extremamente longo. Eu já sabia que ia ficar um pouco longo, espero ter tirado as dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida, se você nunca investiu em fundos imobiliários, deixa seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado quem ficou até aqui. Agradeço se tiverem feedbacks positivos. E se esse vídeo ajudar alguém também, por favor, deixa nos comentários. Isso é muito importante para a gente poder continuar o nosso trabalho. E eu vou fazer mais vídeos sobre fundos imobiliários, explicando a vantagem de você ter um fundo imobiliário e não uma casa, um imóvel, que seja, e também um fundo imobiliário contra uma ação. Por que fundos imobiliários e não ações? Tá bom, galera? Muito obrigado e fiquem com Deus.